Olá, tudo bem? Professor Evandro, vamos a mais uma aula de Química Orgânica, agora entrando nas funções orgânicas. Então, nas duas primeiras aulas, nós vimos as ligações do carbono e classificação da cadeia carbônica. Vimos que o carbono pode se ligar, a outros carbonos, formando cadeias, de tamanhos variados, enfim, de formas variadas, como nós vimos na classificação. A cadeia pode ser aberta, fechada, ramificada, de várias formas diferentes, E também vimos que temos outros elementos que podem estar presentes ali na cadeia carbônica. Bom, o que são as funções orgânicas? As funções orgânicas, nós vamos unir então os compostos, dizer assim, seriam conjuntos de compostos que apresentam propriedades semelhantes. Isso seria a ideia de função. Lá na química geral também temos as funções da inorgânica, que aí é ácidos, bases, sais, óxidos, e a gente separa eles por propriedades, Que um sal, por exemplo, tem suas propriedades, assim como o ácido tem as suas, e eles são diferentes, então é aí que se separa em compostos dentro da função. Na química orgânica, nós vamos ver que é bem simples separar por funções, e nós temos muito mais funções. Nós temos cerca aí de 20 a 30 das principais funções, porque nós vamos ver algumas delas são as mais comuns em prova. Nessa primeira aula agora apenas uma introdução às funções, e vamos ver como que se monta o nome de um composto, que a nomenclatura vai ser de acordo com a função. Eu sei que existem muitas funções na química orgânica, mas a nomenclatura dela é bem mais simples do que da química geral. Tá? Então, aquela química geral que tu tinha que ver, por exemplo, que um ácido sulfúrico vai gerar um sal depois, que é o sulfato. Então, tinha aquelas regrinhas de trocar a terminação, enfim. Aqui também existem algumas regras para a nomenclatura. Então, uma coisa importante para nós dentro da química orgânica é dizer, por exemplo, quantos carbonos tem num composto. Em geral, nós vamos classificar ele também, dar um nome para ele conforme o número de carbonos que ele tem. Então, vamos colocar até aqui como nomenclatura. Eu tinha colocado um título aqui, mas podemos pensar então em nomenclatura. Eita. Tá? Nomenclatura de compostos orgânicos. E aí, na nomenclatura, a gente vai levar em conta o número de carbonos que tem na cadeia. Depois vamos ver em cada função como que se acha a cadeia do composto direitinho. Mas o início do nome do composto orgânico é sempre usando um prefixo que indica o número de carbonos. Então nós vamos ter assim, nós vamos ter um número de carbonos e um prefixo que é utilizado. Boa parte desses prefixos aqui, os 4 primeiros pelo menos, eles têm no caso é histórico, tá, o nome. Então vocês vão ver que a gente se acostuma com eles, mas não tem bem uma explicação do porquê aquele nome. Mas assim, o número de carbonos, se o composto apresenta apenas um carbono, ou o pedaço do composto que eu quero dar nome tem apenas um carbono, a gente usa um prefixo que é o met. Então a gente acaba se acostumando com isso, que met significa um carbono, ok? 2 carbonos, a gente usa um prefixo et. 3 carbonos, o prefixo prop. 4 carbonos, o prefixo but. Aqui, até o 4 aqui, tá, é histórico, então parece não ter nenhuma relação, but com 4 carbonos, mas 4 não se usa o prefixo tetra para 4. É que esses 4 primeiros são históricos, então eles não têm muita relação assim com os prefixos reais dos números mesmo lá. But, inclusive, vem da ideia da manteiga, manteiga, em alemão é butter, em inglês também é butter, Mas por que, que seria but do butter, daí, É que na manteiga tem um composto orgânico que apresenta 4 carbonos, que antigamente era chamado de ácido butírico, a nomenclatura usual. E hoje, a gente chama de ácido butanóico, tá? Mas o but ficou daí para 4 carbonos, porque o ácido da manteiga tinha 4 carbonos. Os outros também têm histórias assim, tá? Mas não precisamos desse histórico aí. A partir do 4, deu 5, 6, 7, basta saber grego. Sacanagem, Mas, aqui, 5, você vai usar o prefixo em grego para 5, que é pente. 6, vai usar o prefixo para 6, que é ex. E assim vai, tá? 7 depois vai ser ept, 8, oct, 9, non, 10, deca. Tá? E assim vai, ok? Eu vou deixar só esses aqui, por enquanto aqui, e vamos para um outro detalhe. Então, uma coisa importante aí.
é o número de carbonos e o prefixo. Depois, quando aparecer esses maiores, tá, eu mostro ali como é que é a nomenclatura. Até o 8 ainda seria importante, porque tem o caso da gasolina, até tem o termo octanagem, que é relativo a octano, que tem a ver com 8 carbonos, tá? Mas em termos de tu dar nome para o composto, dificilmente vai se passar de 10, tá? Então é raro, ok? Esses, os que mais aparecem são os 4 primeiros aqui, tá? Que é o met, o et, o próprio e o but. Mas também podemos ver aí, tem tabela, se pegar em livros, você vai encontrar essa tabela até o 100, tá? Não tem problema nenhum. Mas, né, vamos ficar aqui até o 6, ok? Bom, outra coisa que aparece também no nome é quanto ao tipo de ligação que existe entre os carbonos. Por exemplo, sempre que uma ligação é simples entre carbonos, a gente utiliza o an no nome. Então, aqui eu tinha um prefixo, né? Agora eu vou ter um que fica meio no meio do nome, eu posso chamar de infixo, né? O infixo, então, seria an, quando a ligação é do tipo simples. Quando eu quero dizer que meu composto tem uma ligação dupla, eu vou usar o en no nome. Então, tu já sabe, olhando para o nome do composto, se ele aparece en escrito, ele tem uma dupla. E se tem uma tripla, aí eu vou usar o in no nome, tá? O en e o in aparece no nome quantos tem. Então, quando aparece dien, trien, quer dizer dien, 2n, né? Duas duplas. Din, duas triplas. Trin, né? Três, din, duas triplas, né? Trin, três triplas. E assim vai. O an não precisa dizer quantas tem, porque é só dizer quantos carbonos tem e a gente supõe sempre que a ligação é simples entre os carbonos, então não precisa dizer quantos an vai ter, tá? O número de carbono já diz isso. E depois vamos ter também uma terminação que é para função. Isso que vamos ver daí para cada função. Vamos pegar apenas um exemplo, tá, para mostrar isso aqui. E antes de mostrar até o exemplo, vamos, né, fazer apenas um combinado aqui nas aulas, tá? Que é o seguinte, ó. A nomenclatura dos compostos orgânicos, ela tem um certo problema que é assim. Quando a orgânica surgiu, os primeiros compostos, né, que se extraía lá dos seres vivos, enfim, se dava o nome conforme a fonte que era extraída. Daí tu tem, por exemplo, um composto chamado ácido fórmico, porque ele vinha da formiga, certo? Que eu falei tinha um ácido butírico, porque veio da manteiga, que é do butter, né, do butter. Veio, ácido palmítico, porque tinha no palmito, na palma lá do palmito. Tá? Então era conforme, né, a fonte de obtenção. Só que depois, né, se viu que não dava para usar isso, aí se criou uma outra regra, se criou uma nomenclatura. E depois de um tempo, como começou a ter muito composto orgânico, essa regra que foi criada não valia para todas as substâncias que tinha. E aí se criou uma nova regra, que é a nossa regra atual. Então acabou ficando, né, que tem compostos que têm 3 nomes diferentes para o mesmo composto. E aí, né, alguns deles nós temos que saber, certo? Outros não tem que saber todos, né, de todas as nomenclaturas. Mas a nomenclatura oficial, essa sim, né, temos que ver. Então é o seguinte, ó, a nomenclatura que existe, a nomenclatura chamada oficial, tá, é determinada pela IUPAC, né? IUPAC, da sigla em inglês para União Internacional de Química Pura e Aplicada, né? International Union of Pure and Applied Chemistry, certo? IUPAC. Essa é a nomenclatura oficial. Então a nomenclatura correta para cada composto é segundo a IUPAC. Mas existe ainda uma outra nomenclatura que é usual. A usual ficou chamada desde nomenclatura usual a nomenclatura antiga. Então ela tem regras, mas as regras não se encaixam para todos os compostos. Então tu vai ver que tu não consegue dar nome usual para qualquer composto. Agora a regra oficial, que é segundo a IUPAC, qualquer composto tem um nome. Tá? Tu consegue dar nome para qualquer coisa que tu desenhar. Tá? Agora o usual não consegue, tem uns que não se encaixam na regra. E existe ainda a nomenclatura chamada de empírica. A empírica não tem regra. Tá? Então aqui é sem regra. É meio que um nome, pensa assim, é um nome de batismo. Tu descobriu o composto e quis chamar ela de composto tal. Tá, mas por quê? Ah, porque eu quis, eu gostei do nome. E isso fica uma regra, então. Não tem uma regra para essa nomenclatura, né? Ficou empírica. Tá? Então alguns compostos podem ter nomenclatura empírica. Claro que às vezes não é assim totalmente nada a ver o nome. Tem a ver com o processo de obtenção, de onde veio, que reagente que eu usei, alguma coisa assim.
mas não é uma regra para ser usado para vários compostos. Simplesmente diz então que não tem regra. Para não ficar escrevendo para cada composto qual que é oficial, usual, empírica, nós vamos combinar o seguinte. Ó. Vou pegar então um exemplo aqui. Ó. Exemplo. Ó, tá? Nós temos esse composto aqui. Ó. Vou escrever ele assim. Tá? Esse nosso composto aqui. Na nomenclatura oficial, esse composto aqui, eu vou chamar ele, olha só, de propanona. Certo? Então o que nós temos aqui, até tu ver pela nomenclatura oficial, que dá para mais ou menos imaginar o que tem nesse composto, né? Prop são 3. Prop é 3, então é 3 carbonos. An é ligação simples, ó. E olha a ligação que tem entre os carbonos. É ligação simples. E esse ona aqui é a terminação que nós vamos ver que é para essa função, que é uma função cetona. Então por isso propanona, ok? Então essa daqui é a propanona. Essa é a nomenclatura oficial. Então, quando eu escrever o nome direto, assim, ó, só o nome direto quer dizer que é oficial. Quer dizer que é segundo a IUPAC. Tá? Agora, esse composto também tem uma nomenclatura usual para ele. E a usual eu vou colocar entre parênteses daí. Ó. Esse aqui é a dimetilcetona. Tá? Essa é a nomenclatura usual. Essa nomenclatura usual das cetonas, aqui no caso, nem é mais utilizado. Tá? Mas eu vou colocar ela sempre entre parênteses. Essa aqui é a usual, tá? Certo? E os compostos que tiverem, porque alguns têm, outros não, nomenclaturas empíricas, eu vou colocar sempre entre aspas. Esse composto aí, empiricamente, é chamada de acetona. Então, essa que fica entre aspas é a nomenclatura empírica, tá? Nota que isso aí é um combinado de aula, ok? Não é nada oficial. Não existe isso de nome entre parênteses, entre aspas, não é. Mas para não ficar dizendo sempre qual é cada nomenclatura, vou colocar escrito assim. Então o nome mais importante é sempre o oficial, tá? Que é aqui no caso a propanona. A nomenclatura usual tem regra, mas é mais antiga, né? A dimetilcetona, nesse caso aqui. E a acetona é a empírica. Esse aqui é a acetona do dia a dia aí, usado para remover esmalte, por exemplo, né? É essa daqui. E, né, por isso que o nome acetona é bem importante. Ó. Então, claro, só temos que saber, né, os empíricos que são importantes. Nem quando tu fala, por exemplo, álcool. Né? Ah, tem um álcool gel, álcool. Álcool é o nome de uma função e não o nome do composto. Só que álcool ficou de maneira empírica para o composto que tem nomenclatura oficial, etanol. O nome correto do álcool comum é etanol. Mas quando tu fala álcool comum ou simplesmente álcool, é a nomenclatura empírica dele, quer dizer etanol. E a nomenclatura usual do etanol é álcool etílico. Então ele também tem uma nomenclatura usual, certo? E aí nós vamos vendo, né, agora cada função, as nomenclaturas que tem, né, e como que eu posso ver aqui algumas regras, né, e algumas vão ter que decorar, que é o caso das empíricas, né? E vamos, né, a partir da próxima aula, então, entrar nas funções, certo? Então, introduzindo as funções orgânicas, é isso aqui. Até mais.